Olá, eu sou Juan Silva, estudante de licenciatura em História e venho, por meio deste vídeo, falar um pouco por que um aluno de História deve estudar teoria e qual a diferença de teoria e metodologia. Um aluno de História deve estudar teoria porque ela é um estudo que fundamenta as pesquisas dos estudantes. É a partir do uso da teoria que o aluno ou professor pode utilizar dos trabalhos de outros estudiosos para fundamentar e cientificar seu trabalho. Não há como fazer uma pesquisa sem antes conhecer a teoria. E o estudo dela é imprescindível, é fundamental, uma vez que a possibilidade da história ser uma ciência hoje foi viabilizada através da teoria. É na teoria que estuda os motivos e diferenças do estudo das ciências naturais e das ciências humanas, que no nosso caso, história quanto disciplina se insere aqui. Portanto, como o aluno de história pode ser um professor da mesma disciplina sem entender o que é teoria? Quais são as contribuições da teoria para o estudante de graduação? Dentre outros questionamentos que são respondidos pela teoria. Se não fosse por ela, hoje ainda estaríamos brigando pela disciplinização da história, bem como pelo reconhecimento da mesma enquanto uma ciência. Uma ciência social que estuda as sociedades ao longo do tempo, buscando interpretar e compreender para interpretar o presente, buscando até mesmo a elaboração de uma história futura. Esse conceito é minúsculo comparado à verdadeira significação da história. Por isso, é importante sempre lembrar que tudo isso se teve início na busca da independência e reconhecimento da história científica fundamentada em suas teorias. Qual a diferença de teoria e metodologia? A diferença entre as duas é que a teoria é um estudo que viabiliza a fundamentação teórica do aluno. Não teve como ele fazer um TCC, uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado sem antes fundamentar suas pesquisas, sem antes buscar estudar os trabalhos realizados por estudiosos nestas áreas. Quanto que a metodologia, como o próprio nome sugere, é uma metodologia, ou seja, caminhos que o aluno tem que cumprir para se aplicar determinado assunto na sala de aula. Esses caminhos estão planejados dentro do plano de aula ou na sequência didática. A metodologia é o meio que utiliza para ensinar aos alunos a melhor maneira para se aprender o assunto que está sendo passado. O professor deve pensar os seguintes questionamentos: qual assunto que será passado? A partir de quais perspectivas vou abordar este assunto? Qual a maneira mais compreensível para o aluno entender com mais facilidade o conteúdo? A metodologia é
passo a passo do que o professor vai fazer dentro da sala de aula. Quais recursos didáticos ele irá utilizar? Em que momento da aula serão usados esses recursos didáticos? Então, tudo isso faz parte da metodologia. É o método que o professor utiliza para ser mais viável, para se estabelecer o melhor ensino-aprendizagem para o estudante.